Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um Investor Day aqui, um BMG Investor Day, ao vivo com vocês. Eu sou o Danilo Herculano, sou o responsável aqui pelas áreas de relações com investidores, M&A e novos negócios do Banco BMG. E passando um pouco da agenda do dia, hoje teremos, que vocês já conhecem bem, a Ana Karina, nosso CEO, o Flávio Neto, vice-presidente também da RI aqui do banco, que já está com vocês já há mais tempo, vocês conhecem aqui de todas as nossas divulgações de resultados. E também para acompanhar, falando mais sobre os canais, junto com o Flávio, teremos o Eduardo Mazon e o Marcelo Chacon. Depois, vindo na sequência, o Sandoval, também é nosso vice-presidente, vai falar bastante do Day-to-Day Banking e sobre produtos, como que o BMG vem estruturando a sua estratégia, principalmente olhando ali para essas questões da plataforma e do Martech. BMG Seguridade, bons anúncios que tivemos esse ano, junto com a Ana Karina, ela volta conosco, junto com o Renato Terzi, que é o CEO da BMG Corretora. E para finalizar, aqui antes da nossa sessão de perguntas e respostas, falando de captação e liquidez, o Flávio também volta junto com o Roberto Simões, nosso diretor tesoureiro. E depois temos a sessão de Q&A, então não deixe de fazer as perguntas aqui por meio dessa plataforma, já recebemos bastante pergunta antecipada, muitas boas perguntas, então o Q&A também promete boas interações. E mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso evento. Começando aqui, só um rápido disclaimer, informamos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado em nosso site de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento relativas às perspectivas dos negócios do banco devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Boa tarde a todos. Obrigada aí, Danilo. Bem-vindos ao nosso BMG Day. Acho que é uma tarde importante para a gente passar a estratégia do banco, como foi 2022 e como a gente planeja olhar para frente. Estou aqui junto com os executivos do banco e vai ser uma alegria contar para vocês o que a gente tem feito. Vamos começar pela nossa transformação, acho que a grande transformação do banco, que é de um banco de nicho para um banco completo, com cliente no centro e foco em rentabilização. E a gente segue avançando em diversas frentes. A primeira dela é o relacionamento com o cliente. Cada vez mais uma cultura forte de clientes dentro do BMG e também com os nossos parceiros. É uma meta corporativa o NPS. A gente sai de uma visão de produtos para uma visão de ciclo de vida do cliente, principalidade e jornada do cliente, com maior segmentação e também com iniciativas importantes de empatia. Por exemplo, no nosso atendimento, temos células de torcedores atendendo os nossos clientes torcedores, temos uma célula de nossos atendentes todos 50 mais, atendendo nossos clientes consignáveis, e também reforçando a evolução do autoatendimento e experiência no aplicativo. Ou seja, o nosso cliente podendo ser atendido da forma e como quiser. Essa é cada vez mais importante e com muita empatia. Essa é a base de todos os nossos negócios e do nosso planejamento estratégico. A próxima frente é uma frente como a gente reforça o nosso cross-selling e nosso engajamento. A gente cresceu em 42% a nossa base de clientes em 12 meses, atingindo 11,6 milhões. Temos 7,7 milhões de correntistas. Mantendo o foco de crescimento com rentabilidade, crescemos em 52% a carteira de crédito em 12 meses, com destaque para os nossos produtos de crédito pessoal, e aumentamos o volume e utilização e transações dentro do nosso canal digital. Depois o Sandoval vai falar mais sobre o nosso canal digital.
Vamos continuar ampliando o portfólio de produtos e serviços, incluindo a família de seguros. Hoje a gente vai ter a oportunidade, o Renato Terzi, falar sobre a nossa BMG Seguridade. E buscando a melhor experiência do cliente, recorrência e principalidade por meio de Martech. A terceira frente importante são os nossos negócios. A gente vai continuar fortalecendo e rentabilizando os nossos canais. Fortalecer o relacionamento direto e engajamento com o cliente. O Sandoval vai falar mais sobre o nosso relacionamento direto com o cliente. Também trabalhando a segmentação dos nossos Corbans. Os Corbans são parceiros de longa data aqui do Banco BMG. Nós estamos cada vez mais garantindo um alinhamento de qualidade, um alinhamento meritocrático. O Chacon vai contar mais sobre a nossa estratégia de parceria com os Corbans. Vamos avançar o nosso novo modelo Help. A Help, nossa franquia, mais de 800 lojas, um canal super importante para o banco. Além de atuar nas lojas, a gente também tem modelos diversificados, modelos à distância. O Mazon vai contar mais sobre como a gente vem avançando o nosso novo modelo da Help, e rentabilizar e crescer as parcerias com varejistas. Uma aposta importante do Banco BMG, que se consolidou em 2022, e o Flávio Neto vai contar mais sobre a nossa estratégia com varejistas. Nos negócios de atacado, estabeleceu o middle market como fonte geradora de resultado e impulsionadora de seguros no PJ. A próxima frente, a quarta frente, é eficiência. Uma cultura de custos e eficiência fortemente trabalhada. Cada vez mais um olhar de eficiência dentro do banco. Desafio em aumentar a rentabilidade versus eficiência. Cada vez mais colher frutos dos investimentos feitos até então, com crescimento forte das operações e despesas sob controle, uma capacidade de escalabilidade, isso é importante. A gente vem investindo dentro do BMG para poder ficar cada vez mais escalável. E também o nosso ecossistema de investidas apoia em toda essa visão de eficiência, trazendo fortes sinergias com os negócios do banco, além de influenciar com o ambiente e cultura de inovação. Vamos falar sobre os nossos principais negócios hoje. Passo a palavra para o Danilo para moderar esse evento. Bem-vindo a todos. Boa, estamos de volta, estamos aqui com o Flávio, com o Mazon, com o Chacon. Já apresentei eles para vocês no início, mas para dar sequência agora. E para começar, Chacon, né? O Corban foi um dos nossos primeiros canais aqui no banco, então vou começar com você. O canal Corban é o mais desenvolvido no BMG. Quais as contribuições desse canal e aonde vemos geração de valor para crescimento de novos clientes? Bom, Danilo, primeiro, boa tarde a todos. O canal Corban, ele é historicamente, né, o principal pilar de aquisição de novos clientes. Eu acho que é super importante a gente destacar, né, que o Banco BMG inovou, né, 20 anos atrás com esse modelo de negócio, que foi um modelo de negócio que permitiu que a gente atuasse em praticamente todos os municípios brasileiros num custo fixo baixo, né? Então a gente teve um ataque a mercado de forma rápida, né, em custo variável, e isso trouxe o BMG para o protagonismo, né, dos produtos que ele operou e opera, né? Então nós fomos líderes aí durante muito tempo, né, do empréstimo consignado. A gente conseguiu, da mesma forma, na hora que a gente teve o lançamento do produto BMG Card, também a gente conquistou a liderança aí com 60% de mercado, e agora não foi diferente, né? A gente conseguiu também no lançamento do cartão benefício, em 3 meses aí, mais de 1 bi de ativo através do canal. Mas eu acho que o principal ponto, eu acho que todo mundo reconhece o BMG em relação a esse ponto, mas o que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui é a evolução do canal. Né? Então, quando a gente olha para correspondente bancário de 20 anos atrás, a gente tinha um modelo muito físico, né?
pessoal chamava o pastinha, né? Enfim. E esse modelo ele vem mudando, né? A gente percebe que existe uma evolução grande. Hoje, grandes correspondentes bancários já têm a sua área de negócios digitais. A gente tem uma série de outros correspondentes que já nascem em plataformas digitais, marketplace. Então, assim como o banco se transformou, como o mercado se transformou, o correspondente também se transforma, né? E eu acho que esse é o principal ponto. Então, a gente não vai abrir mão, obviamente, né? Um pilar estratégico para o banco do ponto de vista de aquisição de novos clientes. E o que a gente tem é um grande trabalho em conjunto com o correspondente bancário nesse processo de transformação. Eu acho que o dado aqui foi um ponto que a Ana trouxe anteriormente, a gente passar a ter uma visão muito mais cliente, e esse é um desafio junto com o correspondente bancário também, de não uma venda de produto, né, mas de um relacionamento com o cliente, né? Então, cada vez mais, a gente trazer relacionamento com o cliente, seja com produtos core, seja com a própria conta digital, e o correspondente bancário tem um papel fundamental nisso, né? Então, assim, evolução de canal dentro da maior expertise do Banco BMG, com um foco na experiência do cliente e na rentabilização desse cliente no banco, né? Então, assim, cada vez mais a gente investe em correspondente bancário, eu acho que é um pilar estratégico para nós. Nossa, bacana te ouvir, Chacon, porque passou um filme, né? Um filme de evoluções rápidas. Importante é esse destaque que você deu no início, né? O banco, muito forte em inovação já há 20 anos atrás. Exatamente. Quando o smartphone nem era tão popular igual é hoje. E já refletindo nessas questões de inovação, Mazon, a Help não é tão longeva quanto o Corban, mas é um histórico também de muita inovação e muitas evoluções, né? Olhando para a Help, continuamos convictos que o modelo de franquia segue sendo relevante na captura de novos clientes? E o que temos tido de evolução nessa frente? Danilo, boa tarde pessoal. Falar um pouco da Help primeiro, né? A Help é a nossa franquia de crédito, ela acabou de fazer 7 anos, né? Nós temos aí mais de 830 lojas num segmento de bastante padronização na franquia, né? Padronização de infraestrutura nas lojas, padronização de equipamentos de biometria para capturar dados dos clientes, padronização em campanhas de marketing. Então é um modelo muito importante na nossa estratégia de crescimento, é um modelo que nós vemos que tem uma qualidade de originação bastante positiva. E sim, nós vemos aí, como eu falei, assim, um crescimento bastante expressivo para esse canal nos últimos tempos. É um canal phygital, né? O cliente pode visitar a loja, vai ser atendido no mesmo formato em todas as lojas no país, ele vai poder contratar as operações em formato digital. Então, nós temos aí bastante perspectiva de crescer esse modelo. Nós temos tido alguns desafios aí, ultimamente, de algumas restrições de não me perturbe, de 0303, de regulações da Senacom, e nós temos trabalhado muito com tecnologia, trabalhado muito com multicanalidade, trabalhado com mídias online, em Facebook, em Instagram, em YouTube, em TikTok também. Temos trabalhado mídia offline na Globo, no SBT, na Bandeirantes, e temos feito aí com que, através da multicanalidade, de prospectar o cliente via telefone, via WhatsApp, via SMS, e com esse apoio de mídia, nós trouxemos aí, durante alguns meses de ação esse ano, mais de 3,7 milhões de clientes no topo do funil. Então, temos trabalhado bastante isso e temos trabalhado também outras formas de captação. Agora temos trabalhado mídias digitais regionais e temos explorado várias outras ações para compensar algumas restrições que o mercado está colocando para usar a Help como um canal de prospecção em mídias alternativas. Isso tem tido bastante sucesso. É interessante como você traz realmente uma evolução de produtos, né, Amazon, e depois também uma evolução na forma de se comunicar com esses clientes, na forma de fazer esse target client, que é bem interessante, como que a Help, nos seus 7 anos, conseguiu evoluir e mudar tanto. E Flávio, pensando também nessas evoluções dos canais do banco, qual foi a intenção estratégica do BMG para desenvolver as parcerias com os varejistas? Primeiro, boa tarde Danilo, boa tarde pessoal aí que nos assiste.
Se a gente pensar na relação bancária, ela vem mudando muito, ela vem evoluindo muito ao longo desses últimos anos, né? Se a gente pensar que talvez há 10, 15 anos atrás, essa relação, talvez há 15 anos atrás, ela se restringia à agência. Naquele momento ali a gente lança nossa rede de correspondentes bancários, isso ampliou bastante a relação, a partir daí a relação do cliente começou a estar no app. Então, e hoje ela vem extrapolando essa questão do próprio app, né? A gente acredita muito no conceito de Beyond Bank, que é o banco estar presente com o cliente nos momentos do dia a dia, nos momentos ali de consumo do cliente, assim como o banco também passar a oferecer outros serviços que não apenas a questão do serviço bancário, e além da questão do banco, né? Então, com base nisso, a gente já tinha experiência de alguns anos, que foi nossa experiência junto aos clubes que a gente é parceiro, em que a gente desenvolveu ali um modelo de banco white label para esses parceiros, e foi um modelo de sucesso, e a gente viu que quando o cliente ele entra no banco através de um propósito e não simplesmente pelo crédito, que a gente consegue ter um bom resultado disso. Isso é uma questão que gera mais engajamento, gera níveis de perda mais baixos, e é o que a gente vem buscando cada vez mais com essa parceria com varejistas. São clientes que ele entra através de um propósito de compra, ele não foi ali para abrir uma conta, ele não foi ali para buscar um banco, ele não foi ali para buscar um crédito, ele foi ali para consumir um bem, e você, através do banco, você viabiliza aquele ato de consumo, né? Então, é o que a gente vem cada vez mais buscando, e a gente entende que esse é um cliente que entra já num nível de engajamento elevado, já consumindo um produto, já gerando uma rentabilidade para o banco. E se você pensar o que é o pacote ideal, né? O nosso sonho seria que todo cliente entrasse no nosso parceiro, saísse de lá com um cartão, com uma conta aberta e já com a primeira compra realizada e com a fatura em débito automático. Esse é o cliente que já nasce altamente rentável, é o que cada vez mais a gente busca para esse negócio. E no final a gente quer estabelecer uma relação que é ganha-ganha-ganha, né? Porque ela tem que ser positiva para o banco, como eu falei, tem que ser um cliente rentável. Ela precisa ser positiva para o cliente, à medida que você gera uma boa experiência, possibilita ali um ato de consumo do cliente, e ela precisa ser relevante também para o nosso parceiro, à medida que eu estou viabilizando uma venda adicional, então estou aumentando o faturamento do meu parceiro. Muito bom, Flávio. Obrigado pela clareza na resposta aqui. E Chaco, eu até brinquei com você sobre o smartphone, né, cara, há 20 anos atrás, quando o banco lança esse canal. E com certeza a formalização dos contratos espalhados pelo Brasil inteiro era bem diferente do que é hoje. O banco evoluiu muito nessa qualidade nos seus processos de formalização. Como que foi a experiência no lançamento dos produtos novos ao longo desse ano? Eu acho que essa pergunta, Danilo, ela engloba, eu acho que um aspecto um pouco maior, né? A formalização digital, ela veio, obviamente, para dar maior segurança à operação, para a gente garantir a melhor experiência do cliente e a melhor qualidade de informação de venda, né? Mas a gente tem que, de fato, né, falar de forma aberta de que a gente tem uma atenção, uma preocupação grande em relação à qualidade de venda, né? Então, esse ponto eu acho que ele não se resume exclusivamente à formalização digital, né? Hoje o mercado ele tem uma grande preocupação em relação a isso. Quando eu falo mercado, eu falo desde regulador até a autorregulação, né, passando pelos bancos e pelos próprios correspondentes bancários. Hoje, os correspondentes bancários eles são co-obrigados, né, agora também em ações cíveis. Então, é uma despesa, vamos falar assim, que também ofende muito o resultado dos próprios correspondentes bancários. E eu acho que a gente tem um pacote de atuações, né, seja o banco, seja o regulatório e o correspondente, em relação à melhoria desse processo, né? Então, a formalização digital é uma delas. O Banco BMG foi o precursor, né, na live, na geolocalização. A gente, desde 2019, a gente já lançava esse tipo de tecnologia. A partir de 2021, 100% das operações elas são contratadas dessa forma. Então, a gente garante uma qualidade de contratação muito alta. E, além disso, a gente também tem um olhar de gestão de correspondente hoje um pouco diferente do que a gente tinha anos atrás, né? Então, fundamentalmente, a nossa gestão ela passava muito por volume de produção, e hoje, basicamente, a nossa gestão ela passa pelo DRE do correspondente, pelo resultado que esse correspondente entrega. Então, o nosso modelo de negócio está muito pautado
na margem de contribuição do correspondente bancário, e com isso a gente consegue alinhar os incentivos, calibrar políticas comerciais, né? Outro ponto que é extremamente importante é que, além de tudo isso, a gente também tem que garantir, né, que essas medidas elas são efetivas. Então, a gente desenvolveu um modelo preditivo, né, para checagem de propostas, né, isso aí tá muito no escopo do Mazon também, lá na área de operações, em que a gente checa as propostas na pré-venda, para a gente garantir a qualidade da informação que foi feita e confirma a venda de boa ou qualidade ou não. E, além disso, a gente também tem uma ação forte de pós-venda. Então, o que nós fizemos? Né? Coisa bem didática, até muito em função do nosso público eclético. Né? Nós temos clientes, servidores públicos, que têm um nível de informação melhor, e a gente também tem aquele aposentado, né, com um nível de esclarecimento menor. Então, a gente tem vídeos didáticos que a gente, no ato da contratação, a gente garante que a informação que ele vai receber é uma informação de qualidade sobre o produto que ele contratou, sobre a taxa, a modelagem de produto. Então, assim, eu acho que esse combo vai garantir que, de fato, a gente continue e permaneça no canal correspondente bancário, né, com toda a sua potência de venda, mas também com uma grande qualidade, que é o que a gente, de fato, entende que consegue a partir de agora. É a estratégia Phygital, que o Mazon comentou, bem forte aqui nos Corbans, em todas as estruturas do banco. E, Mazon, eu te conheço há muitos anos, né, cara? Você sempre foi um aficionado por tecnologia e inovação, e eu tenho certeza que o seu olhar para a Help não é diferente. Quais as oportunidades de cross-selling, ganhos de eficiência para aumentar o apetite de expansão do business para o banco e franqueado? Muitas oportunidades, né, Danilo? Aqui nós temos, em resumo, vou colocar 3 pilares principais e vou detalhar cada um deles. Mas, assim, uso massivo de tecnologia aqui como primeiro ponto. O segundo ponto é treinamento da rede e suporte e consultoria aos franqueados. Nós temos aí uma vasta gama de produtos para os nossos clientes, né? Basicamente aqui servidores públicos, aposentados e também funcionários no regime CLT. Então, essa gama de produtos ela tem que ser selecionada e direcionada de forma muito eficiente junto à rede, à operação, aos operadores. E a gente tem feito aí vários investimentos em tecnologia, seja tecnologia interna da franqueadora, seja parcerias com startups que nós temos, por exemplo, com a O2O, que está nos habilitando uma série de possibilidades através do canal WhatsApp. E esses investimentos em tecnologia, eles proporcionaram um aumento de produtividade, um ganho de produtividade do operador médio de 56% se nós compararmos com 2021. E sem canibalizar muito, né? Você tem que colocar tecnologia para segmentar o melhor produto e sem canibalizar muito os outros produtos que podem ser oferecidos. Então, existe um ajuste muito fino que você tem que fazer nessa estrutura. Mas a tecnologia é super importante, mas ela não é efetiva se você não tiver uma estrutura de treinamento robusta também. Nós temos a Universidade Help, onde nós treinamos diariamente os consultores, né? Nós temos reuniões diárias, nós temos pílulas semanais, nós temos uma agenda intensiva de treinamento. E como complemento, como terceiro pilar, como eu falei, nós investimos bastante numa área de consultoria agora para ajudar o empreendedor que investiu na Help a ter os retornos de mix de produtos correto que ele tem que vender, de custos médios da operação que ele tem que ter, e isso faz com que a saúde financeira da rede tenha melhorado bastante também. Excelente, Mazon. Assim como o Chacon, aqui você precisa olhar também, né? O negócio tem que ser bom para o banco, bom para o franqueado, para o Corban, bom para o cliente, uma visão muito holística. E com você também não é muito diferente, né, Flávio? Apesar da concessão do crédito para o cliente do varejista e do digital diferir muito desse processo de originação de consignação. Como foi a organização interna para a construção dessa frente? Realmente, quando a gente está falando de crédito, tanto para os clientes ali de varejistas quanto para os clientes que entram através do nosso banco digital, realmente a gente está falando de produtos bastante diferentes dos produtos que a gente até 4, 5 anos atrás já estava bem acostumado a vender, que eram os produtos de consignação, né?
No produto consignado, o risco ali que você está avaliando não é um risco de crédito efetivamente, né? Aqui é muito mais um risco operacional. Se a sua esteira operacional está funcionando bem, você sabe ali que o seu risco já está mais ou menos precificado e que ele não vai oscilar muito daquele nível de perda que você estava prevendo. Quando a gente entra em produtos de cartão, que a gente chama de cartão aberto, né, em que eu dependo ali efetivamente de um pagamento, de uma vontade do cliente de fazer aquele pagamento, a gente precisou investir bastante em algumas estruturas aqui dentro do banco para poder fazer isso. Então eu posso aqui citar algumas. A gente primeiro montou uma estrutura robusta de crédito, e aí quando eu falo em estrutura de crédito, não só em time, em pessoal que a gente precisou montar, mas também em estruturação de dados. Aqui a gente passou a trabalhar dados massivamente, então a gente montou também uma estrutura robusta de dados e analytics para poder trabalhar essas bases e extrair dela ali a melhor informação possível para a gente conseguir avaliar esse tipo de crédito. Então a gente investiu aqui em ferramentas de escoragem. Hoje a gente, para grande parte dos nossos parceiros, a gente consegue trabalhar em modelos de pré-aprovação, o que dá bastante dinâmica para a operação e faz com que essa busca por novos clientes seja bastante assertiva. A gente não necessariamente precisa ficar prospectando o cliente que eu sei que não tem pré-aprovado, então isso nos dá aí maior eficiência para a operação. E essa estruturação, ela permitiu com que a gente sim entrasse nesse segmento e começasse a expandir nesse segmento, mas primeiro, como a gente está bem estruturado, como a gente montou uma estrutura robusta, a gente não precisa querer aprovar qualquer coisa, a gente consegue hoje ter uma capacidade boa de discriminação ali de bons e maus pagadores, a gente consegue realmente só aprovar aquilo que nos interessa, e mais do que isso, a gente continua tendo uma carteira ainda que é mais de 70%, basicamente de produtos de consignado e de FGTS, o que nos dá muita tranquilidade para aqui poder crescer tranquilamente, sem expor o banco a maiores riscos do ponto de vista de crédito, tá? Não, ficou excelente esse bate-papo. Acho que ficou bem claro aqui a nossa estratégia de crescimento, de rentabilização em cada um dos canais. Agradeço a vocês a isso. Vamos para a próxima pauta. Roda o VT. Boa, agora com Sandoval, onde eu fico bem mais tranquilo. Sandoval está conosco agora, mas já foi RI, é head de marketing, então isso aqui para ele está em casa, está bem à vontade, né, Sandoval? Tá tranquilo. Tá tranquilo. O que não está tão tranquilo, quer dizer, está tranquilo, mas com bons desafios, é suas frentes, né, Sandoval? Produtos, marketing, digital como um todo, diversão não faltou esse ano, né, cara? Não, tem bastante coisa para fazer, Danilo, mas as coisas estão caminhando, né? Bem, acho que de acordo com o que a gente planejou, está conseguindo evoluir bastante. Não, fiquei feliz. Na última teleconferência, o Sandoval participou conosco, então já trouxemos aqui para essa sessão de perguntas e respostas alguns dos temas que vocês trouxeram, que os investidores trouxeram também da última sessão do Sandoval. E para começar, Sandoval, na sua visão, qual que é a principal fortaleza da nossa estratégia digital hoje? Legal. Danilo, nós somos uma fintech de 90 anos, né? Mais de 90 anos, claro. E a nossa estratégia digital é construir, né, como pilar nosso, a construção de uma plataforma completa, né, um banco completo para os nossos clientes, pessoas físicas e, claro, pessoa jurídica também. E utilizando os canais físico e os canais digitais, que estamos evoluindo bem rápido. Ou seja, né, ser digital em todos os canais para todos os clientes. Desde um cliente ali, um tomador, ou um investidor, um poupador, ou até um cliente que procura ali um banco completo, um banco do dia a dia.
E com isso a gente está evoluindo, né, nossa plataforma completa de produtos e serviços financeiros, através de uma experiência, né, digital muito forte, com várias opções de produtos, né, atualmente já no nosso portfólio, trazendo ali de produtos de crédito a produtos de investimentos. Nós temos um dos produtos com maior liquidez, né, e baixo risco no nosso portfólio de investimentos, e, claro, produtos ali de depósito à vista e como isso. Então, eu considero que a gente está extremamente bem posicionado na nossa estratégia digital e estamos evoluindo rapidamente, fortemente a nossa plataforma. Assim, é quase que um follow-up dessa questão. O BMG foi pioneiro em usar a terminologia Phygital, depois várias outras companhias os utilizaram, mas como que essa estratégia Phygital, ela se conecta assim, de uma forma ao banco digital, sabe? Legal, boa pergunta. Como nós vemos isso? Canal digital e canal físico, na realidade, eles caminham juntos, né? Com a mesma experiência, a mesma jornada, né, para o cliente. Não se diferenciam. E, na realidade, isso é ser phygital, a conexão de experiência e jornada entre o canal físico e o canal digital. E ali, seja um cliente que procura um banco digital completo, ou um cliente que procura até uma loja de crédito no bairro dele, nós vamos instalar com a nossa plataforma, indicando e recomendando o melhor produto para ele no canal Phygital, né? E como eu falei, isso é ser Phygital, atender o cliente, né, na hora certa, com as suas necessidades, seus comportamentos diferentes dentro de uma mesma jornada. E aí, até brincando com a nossa campanha, né, isso é ser um banco sem barreiras. Não, eu achei muito interessante que a conexão vai muito na linha da resposta do Mazon agora, né? Sim. Quando ele está falando da Help, eu acho que você também conseguiu colocar um pouco mais de cor na direção que o Mazon falou sobre as evoluções da Help. Pô, obrigado por isso. E a Ana também fala muito, né, Sandoval, nas nossas aberturas, ela fala assim, somos um banco completo. Mas no final do dia sempre tem oportunidades de melhorias, de desenvolver novas coisas, novos produtos, novos serviços, principalmente nessa briga que, né, os incumbentes, os neobanks, todos nós estamos na principalidade pelo cliente, o crescer com rentabilidade. Nesse sentido, quais são as nossas principais oportunidades hoje? Nós estamos em uma evolução contínua, né? E até é engraçado você falar, a sua fala está muito alinhada com a do Mazon. Na realidade, uma coisa que todos vão perceber é o alinhamento, né, do management como um todo. Nós estamos muito bem alinhados com a estratégia para todos os produtos, né, para todas as verticais de produtos nossas. Como eu falei, nós estamos em uma evolução contínua da nossa plataforma de produto e serviço, né? E temos um roadmap bem robusto, que nós estamos entregando, a cada momento entregando um produto novo, priorizando ali para ela atender a necessidade do nosso cliente, pessoa física ou jurídica, né? E sempre focado no que o cliente precisa. Essa é a nossa definição de construir a plataforma completa, né? E eu vejo muita oportunidade de criar produtos realmente que estejam impactando, né, a vida dos nossos clientes, né, ou colocar o cliente no centro. Então, nós decidimos o quê? Nossa estratégia roadmap de produto, avaliar o que o cliente precisa e, dessa forma, ir implementando, ir encantando, né, o cliente a cada momento, né? E, como eu falei, o nosso objetivo está ali de simplificar a jornada do cliente. Para a pessoa jurídica ou para a pessoa física. E muito bom você falar isso, porque essa próxima pergunta ela veio justamente de um follow-up da sua participação na nossa divulgação de resultado. O investidor ele é meio cartesiano, né? Ele enxerga as questões em processos, mas tentando traduzir isso aqui num ciclo de vida, após os canais capturarem os clientes, qual a sequência deles de relacionamento e rentabilidade dentro do banco? Nós somos focados no ciclo de vida do cliente. Então, é essa forma que nós analisamos, né? E numa jornada do quê? Numa jornada de rentabilização da base atual dos nossos clientes e de futuras aquisições, claro. E pensando assim em personalizar e recomendar o que essa base de cliente precisa. Trazer tecnologia de marketing, no MarTech, como a Ana comentou no início, né? E dessa forma eu consigo personalizar e recomendar o produto certo dentro da nossa base, né? Vou dar um exemplo do produto, né, do varejista. Adquirir o cliente através do canal varejista, um cardholder, né, que tem um cartão de crédito, e com isso
ofertar numa esteira ali de comunicação uma conta corrente ou antecipação de FGTS. Isso que procuramos fazer. Não, interessante, porque eu acho que é isso, né? O Sandoval falou já, todos muito conectados, mas essa pergunta traz justamente essa luz, né? Os clientes vieram, estava aqui o Flávio, o Mazon, o Chacon, e o Sandoval já está ali com eles, com a cabeça muito de marketing, estruturação de produtos, pensando nessa jornada e é um pouco dessa construção que estamos apresentando. E o que o banco vem fazendo para gerar melhor experiência para esse cliente, né? Tanto na ponta, depois que ele entrou já no nosso app, no nosso universo digital? É uma busca diária, né, de encantar o cliente, trazer uma experiência simples e de encantamento, né? Então, nós procuramos sempre criar o banco completo com usabilidades simples, fácil, né, para o nosso público, né, os nossos clientes terem engajamento e facilidade de consumir nosso produto, né? Então, nós temos como foco utilizar os canais atuais, né, do nosso ecossistema, gerar, como eu comentei, a personalização e recomendação, né, para esses clientes. Por exemplo, né, temos o canal de atendimento automático do nosso app via WhatsApp, a Duda, Sim. que é um produto muito legal, chatbot ali de atendimento via WhatsApp. Nós temos algo superior a 2 milhões de atendimentos mês através desse canal, gerando essa automação. E a Duda, dentro do nosso app, já é quase ali uns 500 milhões de acessos no mês. Então você vê que esse tipo de canal, ele vem evoluindo. Então a gente está preocupado com os canais de atendimento dos clientes, por exemplo, e tentando evoluir. E dessa forma, né, gerar personalização. Pensa durante um processo de um onboard, onde eu passo a conhecer o meu cliente, eu consigo naquele momento personalizar e customizar algo específico para ele. Essa é a nossa procura, né, de encantar o cliente através disso, né? E fora isso, além de células de atendimento dentro do nosso ecossistema, células personalizadas, né? Exemplo do atendimento de 50 mais, né? Então, você imagina o pessoal de 50 mais atendendo o pessoal de 50 mais. Isso é bem legal. E, claro, não poderia esquecer dos clubes, né? Onde um atleticano atende, né? O atleticano, corintiano e assim vai. Isso é bem interessante. Isso é personalização, é você ter um interesse, né? Um propósito em comum. Só um parênteses, cara, esse negócio do atendimento, ele é sensacional. Eu tenho meu app do clube aqui, né, o meu banco principal, e eu liguei, foi depois do jogo, e realmente o cara me perguntou se eu tinha visto o jogo, eu falei que vi, e aí ele falou, e ele sabia das coisas, ele é torcedor, o cara não só sabe o resultado, mas sabe a escalação, e isso cria uma simpatia, e aí parece que ele fala a minha língua depois no final do dia, né, e a resposta vai bem fluida. Vai sendo tentando explorar um pouco das suas outras estruturas, como responsável também pelo marketing. Você já trouxe aqui, né? A gente falou bastante canal de aquisição de clientes e através do nosso digital, nosso canal direto, também vamos adquirir clientes por ali. Quais as estratégias para aquisição nesse perfil de canal, nessa estrutura? A gente está vindo numa evolução muito forte, né? Então, a evolução de produtos digitais, se preocupando ali em personalização. E claro que falta um outro ponto que é a comunidade. Eu gerar a personalização, gerar os grupos, né, que têm interesse em comum e dessa forma eu criar os produtos e recomendar os produtos certos para essas comunidades, né? E como fazer isso? Martech é tecnologia de marketing, né, de inteligência de marketing. Com isso você conseguir criar uma base de cliente com interesse comum, segmentar, claro, agregar melhor, qualificar melhor os leads, né? Como o Mazon falou, hoje você tem vários canais que geram leads, é uma briga incansável, né, pelo cliente. Então, você trazer tecnologia de marketing para você organizar melhor o seu lead, e com isso melhorar engajamento, rentabilizar melhor, reduzir CAC, claro. E com isso a gente criou esse foco em geração de comunidade. A gente dou exemplo dos 4 clubes de futebol que nós patrocinamos. São aproximadamente 50 milhões de torcedores com interesses comuns, que é o futebol, torcer pelo seu clube de paixão. Imagina, você usar essa comunidade e criar uma régua de comunicação, falar como eu comentei do atendimento, né, de um corintiano atendendo um corintiano, por exemplo. Então você passa a criar produtos específicos e ofertar o produto correto para essa comunidade, né? Produtos de antecipação de crédito ou produto da loja Help, o que seja, produto de uma conta digital do seu clube de paixão. E você ir construindo, né, comunidades dentro
dentro do banco. Claro, eu não vou te falar assim, eu não gosto muito de ir ao mar aberto. Porque ir mar aberto é um pouco de você, eu acho que, se não me engano, o Flávio comentou do propósito. Cliente com propósito. Então, o mar aberto é difícil você encontrar clientes com propósitos. Então, nós fugimos um pouquinho do mar aberto, estamos com a estratégia focada na comunidades, que são clientes que têm propósitos em comuns, e dessa forma gerar, né, produtos específicos e produtos com propósito daquela comunidade específica. Não, você falou do Flávio, mas eu adoro um comentário que o nosso CTO Freire fez, de uma forma talvez mais simples e direta. A gente quer o cliente que também quer estar com a gente, né? No final do dia, e aí o resumo disso é crescer com rentabilidade, crescer com estrutura de produtos. Eu sei que a gente já falou aqui sobre como o Martech funciona, fizemos até uma alusão à Help, mas você consegue dar um outro exemplo de como que esse Martech se conecta, por exemplo, à nossa estrutura de franquias, à Help? Sim, tentar deixar de uma forma bem mais clara para todo mundo entender um pouquinho o que nós estamos construindo. Você tem o cliente físico que vai à loja, naquele momento você captura o lead. Mas esse cliente também, ele está no digital. Ele está no digital fazendo uma pesquisa no Google, por exemplo, de empréstimos consignados a taxas acessíveis. Neste momento, eu tenho um conteúdo exclusivo que eu vou lá e apareço para esse meu cliente. E, ao mesmo tempo, eu estou na rede social ofertando para ele porque ele me viu e foi na loja. Eu vou conectando desde conteúdo próprio até a rede social, cruzando com a minha base. E nesse momento eu conheço meu cliente. E dessa forma, as tecnologias de Martech, ela me permite segmentar e ofertar nesse lead mais qualificado para a loja. E aí com 0303 fica mais difícil as coisas. Então essa estratégia de você criar base de dados mais qualificada, ela passa a ser muito importante para a Help. Porque eu vou colocar o lead mais qualificado na frente de um consultor hoje. Esse é o nosso objetivo, e estamos caminhando bem. Não, agora sim, ficou bem claro. Obrigado pela qualificação, pelo exemplo. E temos visto nos bancos digitais, que o desafio maior não está na aquisição, e sim na rentabilização. E para isso, assim, qual que é a proposta de valor do BMG para esses públicos? Você sempre tem um momento, né, de crescer, de adquirir um novo cliente, e um momento de rentabilizar. A nossa estratégia é um crescimento com rentabilidade. Então, nós estamos focados hoje na rentabilização da nossa base de cliente. Geração de valor no canal Phygital, na Help, no Corban. E, claro, também uma oportunidade muito forte de você fazer o cross-sell da sua base, né? E o upsell também dentro da sua própria base. Ou seja, você fortalecer o seu canal do B2C. E isso está sendo uma estratégia muito forte, não abandonando os canais tradicionais que geram um grande valor para o BMG, mas também criando oportunidade em novos canais, né? Então, imagina assim, um cliente com crédito rentabilizado, você rentabilizando um cliente que tem crédito, ele é propenso a se engajar muito mais. E alguns números mostram que o cliente com crédito ele é 5 vezes mais engajado do que não tem crédito e não está consumindo muito, tá? E por isso que nós estamos personalizando ofertas de produtos e serviços dentro dessa comunidade, né? Tentando gerar, né, o maior engajamento dentro dos clientes no nosso ecossistema como um todo. E Sandoval, muita coisa já tem feito, muita coisa para fazer. Não dá para fazer isso sozinho, né, cara? Essa discussão de paralelização, com seu background forte também em tecnologia, em trabalhar próximo das startups, né, liderando algumas startups. Como que o ecossistema de investidas hoje potencializa essa sua estratégia? Legal. Danilo, eu acho que um dos diferenciais do BMG é justamente o ecossistema como um todo, né? Então, quando eu comentei o ecossistema natural, né, as lojas Helps, o Corban, o Digital, traz uma fortaleza muito grande para o BMG. Mas só isso não é suficiente. Acho que é por isso que nós temos, né, uma estratégia de M&A muito bem determinada, bem definida. Por exemplo, o ecossistema atual, onde a gente tem algumas empresas focadas no B2B, e pensando no ecossistema, vamos usar a pessoa jurídica para isso, né? Então, criar um BMG em empresas, fora ofertar uma conta ali, um cash management, antecipação de recebíveis, PIX, o que seja, para a empresa, eu passo a ter a possibilidade também, vou usar o exemplo das Certos. Eu oferto um banco para a empresa e eu tenho condição de ofertar também um RP, para ela melhorar o controle interno dela. E fora isso, eu capturo a transação desse meu cliente. E aí imagina, eu oferto um banco
para ele, completo, para a empresa, oferta um RP, eu também tenho a possibilidade o quê? De ofertar um intermediário, uma maquininha, né, para ele falar, pô, eu tenho tudo, tenho um banco, eu tenho uma maquininha aqui para fazer meus recebíveis, eu tenho um RP, falta uma coisa, falta gerar vendas, gerar leads. E para isso que a O2O, que é uma outra investida nossa, entra também nessa estratégia do ecossistema. Fora um banco, um RP muito forte, a maquininha, eu tenho também uma empresa, a O2O, que vai ajudar os nossos clientes, né, do BMG Empresas a vender também, através do WhatsApp ou o que seja. E aí, pensa em clientes que estão ali no momento mais evoluídos financeiramente, gerando muito mais riqueza dentro do mercado deles. E eles têm uma geração muito forte de faturamento e querem ser um Bank as a Service. Então, nesse momento, eu também vou poder ofertar o Bank as a Service em cima do nosso produto. Então, olha como eu fecho, né, todo esse ecossistema, como eu fecho as investidas, gerando valor para o meu cliente, de uma forma única. Então, esse eu acho que é um grande diferencial para o BMG. Não, sem dúvida. Tá vendo? Founders, nossos colegas aqui do lado das investidas, eu falo, temos sponsors, a estratégia realmente está muito conectada, é o que a gente vai ver aqui hoje. E Sandoval, assim, realmente eu acho que você trouxe muita cor em toda a discussão dessa estratégia, conseguindo dar exemplos claros. Te agradeço por isso, te agradeço pelo tempo aqui hoje. Mais uma vez, obrigado. Legal, Danilo, obrigado. Obrigado a vocês. Roda o próximo VT. Estamos de volta agora, a Ana conosco de volta e o Renato Terzi, CEO da corretora aqui conosco, para a gente falar da nossa estratégia de seguridade. Mas antes de fazer a minha próxima pergunta aqui para vocês, eu queria reforçar a questão das perguntas. A interação está bem bacana aqui por meio desse webcasting, então não deixe de fazer sua pergunta, vai estar a Ana, vai estar o Flávio no final junto comigo no Q&A, e vai ser um prazer endereçar perguntas relativas ao que nós estamos falando aqui ou sobre os resultados do BMG também. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. E em falando de aproveitar a oportunidade, queria realmente também aproveitar a oportunidade com vocês dois aqui. Seguros, né, através da nossa corretora, tem sido uma das frentes de crescimento muito forte do banco em receitas ao crédito. E esse ano fizemos um anúncio recente sobre uma nova organização societária dentro do universo de seguridade. E Ana, se você puder dar um pouco mais de cor, você falou na divulgação de resultados, já repercutiu muito bem, mas as pessoas ainda continuam com um pouco de dúvida, os nossos investidores. Qual que é a estratégia por trás da constituição da BMG Seguridade? O que deve mudar a partir de agora, de fato? Obrigada aí, Danilo. Acho que antes de falar da BMG Seguridade, é interessante a gente lembrar um pouco da história do BMG, né? O BMG opera seguros há mais de 10 anos e desde 2016 com um acordo forte com a Generali para a oferta de seguros massificados. Também em 2016 a gente lançou a BMG Seguros, que é especializada em atacado e seguros garantia. Depois, em 2020, a gente reforçou a nossa estratégia, trazendo a WIS como sócia na BMG Corretora. Em agosto deste ano, a gente, junto com a criação da BMG Seguridade, a gente anunciou também a compra da MG Seguros, ainda em aprovação, né, em homologação. Então, o BMG já vem de uma história forte de seguros. Então, fazia muito sentido você criar a BMG Seguridade, em que você consolida toda essa história do BMG em relação a seguros. E hoje, assim, acho que é importante lembrar que seguro já é a principal fonte de receita não crédito do banco. Então, assim, seguro tem muito sentido dentro da lógica da nossa estratégia. Então, com a Seguridade, a gente está muito convicto de crescer ainda mais, capturando resultado, além da distribuição, mas também com play de operação de seguros.
Então, assim, eu vou convidar agora o Terzi para contar um pouco mais, né, sobre a seguridade. Mas seguros faz muito sentido dentro da lógica e da história do Banco BMG. É isso, Terzi. E um dos objetivos da criação desse braço de seguros foi, de fato, fortalecer a ampliação dos negócios, como a Ana bem disse, atendendo às demandas de diferentes clientes e canais. Quais são os novos produtos que estão no radar como que eles podem ser explorados dentro dessa estratégia que a Ana abriu aqui, Terzi? Legal, obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a operação de seguros do Grupo BMG. O BMG ele já tem canais fortes, diversos segmentos de clientes que já vem demandando para a gente um portfólio amplo, né, de produtos. A nossa operação de seguros ela está muito ligada ao core, está muito ligada ao que esses nossos negócios já fazem, os varejistas, as investidas, etc. Nós tentamos sempre prover soluções para eles, né? Nós já temos dentro dessa base uma penetração importante, mas nesses últimos 2 anos a gente construiu uma grande quantidade de soluções novas, de novas fontes de receita, ou seja, novos produtos para oferecer para os nossos clientes que pudessem explorar cada vez mais esses segmentos. Para isso, evidentemente, a gente precisou fortalecer a equipe de produtos, né, fortalecer a equipe, adquirir muitos mais dados, muito mais conhecimento, né, como o Sandoval falou aqui em Martech, depende muito de analytics, depende muito de conhecimento do cliente, a gente vem desenvolvendo essa capacidade nesses anos, e evidentemente que não conseguimos atender a todos de imediato, né, o banco hoje já tem uma base de clientes muito grande, a gente já tem uma demanda muito grande para atendimento, mas já nesse próximo ano a gente tem vários lançamentos, a gente tem o cartão protegido, o residencial, o odonto, o consórcio, um produto de saúde que sai ainda esse ano, inclusive, né, além dos 6 produtos que nós já lançamos esse ano, então deve ser uma agenda bem animada para o ano que vem de produtos. É interessante quando você fala de produtos, que nas nossas conversas de dia a dia, né, Terzi, você traz justamente o exemplo de como que o produto pode acompanhar um outro produto, como ele pode ser o chamariz para um cliente aqui dentro, e uma das estratégias que você trouxe que eu achei bem interessante, como que ele pode, né, na visão de carrinho abandonado, como que ele pode também ser o phishing ali para reanimar o cara, para reativar o cara dentro dessa estratégia. Para mim ficou muito claro aqui toda essa discussão de produto e canal, Terzi. A gente consegue destravar canal também? A gente falou bastante de ampliações de canais aqui nesse sentido. Esse como você falou, a capacidade que seguros têm de atender a esse cliente, né, de melhorar a oferta, de reter, de fidelizar. E o banco tem as demais avenidas de crescimento, que agora seguros passa a ser uma avenida de crescimento, mas nosso foco sempre foi atender essas demais avenidas de crescimento. Então, no Corban, na nossa franquia Help, no canal varejista, onde a gente, como já foi dito aqui, a gente traz um cliente capacitado, né, um cliente bem escorado, com capacidade, após uma primeira facilidade que nós damos para ele, uma capacidade que nós damos para ele de adquirir o primeiro produto, né, o banco digital, agora já chegando a um volume grande, volume expressivo de principalidade, de clientes que têm no BMG sua principal conta, o banco PJ, que agora começa a ter uma robustez de negócios de seguros impressionante, e com o middle market que estão entrando agora, multiplica o número de clientes. E por fim também, a gente citou aqui as investidas, né? Nós desenvolvemos um produto muito legal para a nossa adquirente, que vende para o cliente dela e para o cliente do cliente, né? Para o lojista e para o cliente do lojista. Então, a gente efetivamente consegue ter uma oferta para todas as nossas avenidas, para todos os nossos canais, focado naquele cliente, na necessidade dele, mas com muito foco também de ativação e de rentabilização desse cliente. Não, quase tentando fazer uma pergunta aqui para juntar a fala da Ana inicial com essas duas complementariedades suas, né, sua de produto e canal. Como que você vê os seguros, então, contribuindo de uma estratégia mais tática, tá? Ativação, retenção, rentabilização do cliente. O nosso produto core da casa, que é o crédito, ele é um produto muito admirado pelo cliente. Quer dizer, ele é um produto que gera já um bom relacionamento com ele. A gente tem feito muitos testes, de novo, né, no Martech, em Analytics, em testes, e o nosso cliente tem uma abertura muito grande por receber novas ofertas.
todos os canais, evidentemente, que distribuem crédito já têm e terão mais ofertas ainda de produtos, mas também dos demais canais nossos que têm outros negócios com clientes, seja de pessoa física ou jurídica, e aí o foco é sempre a rentabilização, né? Então, o cliente está na casa com uma operação de crédito, com uma operação de cartão lá no varejista, com uma operação lá no PJ, a gente quer fidelizá-lo, a gente quer fazer com que ele passe a usar a conta corrente dele, e esses produtos têm sido bastante eficientes para isso, e a gente vai ter soluções sempre, que acho que é o mais importante, que é o que a gente mais tem feito recentemente, muito direcionadas para o cliente, atendendo exatamente a necessidade que cada cliente tem. E uma pergunta que é difícil até para mim como RI fazer, porque eu sei que a resposta ela não é trivial, mas essa é uma pergunta muito frequente que nós recebemos. A operação de seguros ela vem evoluindo muito. Ela multiplicou seu resultado diversas vezes, um pouco mais de 2 anos, praticamente triplicamos o volume, multiplicamos o resultado. O que podemos esperar dessa evolução, Terzi, nesse sentido? Danilo, recentemente saiu um resultado da indústria de seguros sobre os resultados, a lucratividade das seguradoras de toda a indústria no Brasil. Das 10 primeiras lucratividades, as 9 primeiras são grupos seguradores ligados à distribuição bancária. E o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que, com a Seguridade, organizar, dar foco e principalmente dar eficiência na nossa operação para poder ser mais uma dessas operações de alta lucratividade. Nesse nosso ano, os 3 primeiros trimestres do ano, nós já geramos mais de 620 milhões de reais em prêmios, um crescimento de 160%, ou seja, quase triplicamos o que era 2 anos atrás, e continuamos numa batida forte de crescimento. E claro que com a nova estrutura da Seguridade, sendo uma avenida de crescimento agora, e principalmente tendo, né, as outras avenidas agora já robustas, já com demanda, que estão batendo na nossa porta, querem produto, né, querem que a gente entregue, tem coisa que a gente está até atrasado aí para conseguir atender os canais, seguramente os próximos anos vão trazer um nível de crescimento forte também. Imagina, as áreas de negócio realmente, né, potencializa ROI, né, potencializa o retorno sobre o capital alocado. Eu também, com o meu boné de área de negócio, bato muito nessa porta, né, Terzi? Mas eu gostei muito da forma como vocês abordaram o tema, acho que trouxe clareza na estratégia do banco e nas avenidas táticas que estamos seguindo aqui para direcionar para os resultados esperados futuros aqui em 2023 e adiante. De novo, Ana, muito obrigado pelo seu tempo aqui agora. Você volta depois com a gente no Q&A final e para o encerramento. Terzi, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e obrigado por aprofundar nesse potencial que é muito interessante para o banco e receitas não crédito. Roda o vídeo, por favor. Boa, estamos de volta com o Flávio. Simões, seja bem-vindo. Simões, mais fácil às vezes, tivemos bons momentos em roadshow, mais fácil às vezes um roadshow do que aqui agora, né, cara? Ao vivo e a cores, né? Exato, roadshow a gente tá mais... É a recorrência nossa, né? Já é recorrência nossa, vamos falar bastante dessa estratégia do BMG aqui hoje, no tema de captação e liquidez. E vou começar com você, Simões, nessa primeira fala aqui. Quais as alavancas de gestão de liquidez atual que o banco tem e como que ele pode usar? Tá. Eu acho que aqui você está bem familiarizado com isso, que você me ajuda bastante no trabalho de recorrência que a gente tem feito no banco nesse sentido. Acho que o principal foco do banco nesse último ano e meio tem sido justamente a diversificação das fontes de funding, mas também, ao mesmo tempo que a gente faz esse trabalho, a gente busca também uma melhor percepção do case do banco e o impacto positivo que isso pode ter na nossa curva de preços, enfim, nosso spread de crédito como um todo, né? Isso
faz tanto uma mudança de cultura para a gente ter essa abordagem direta e clara com o investidor, como várias estratégias que têm sido implementadas nesse período, né? Como que eu poderia elencar assim, uma sequência de alavancas ou instrumentos e formas que a gente tem atuado no mercado, né? Primeiro, e eu acho que isso para quem acompanha o case do banco recente, é essa presença mais forte e constante no mercado de capitais. Então, essa recorrência que a gente tem tido não é uma coisa pontual, isso aí vai continuar, vocês podem ter certeza disso, tá? Um outro ponto importante, e o próprio Flávio cita bastante isso sempre, a questão do banco ter uma carteira de ativos de uma qualidade diferenciada, super adaptável a operações de securitização com muita qualidade. O banco sempre foi reconhecido e fez muito nisso no passado, e a gente também está utilizando isso como sendo um vetor principal, e vamos nessa direção com bastante força e acessando o mercado também. Um outro ponto, além do mercado institucional público, aberto, a gente também tem feito parcerias estratégicas com parceiros, vamos dizer assim, no sentido de trabalhar ativamente a nossa carteira de ativos, e aí podem ser, por exemplo, operações de cessões, onde a gente consegue também o vetor fund, mas também consegue um componente de melhor alocação de capital e etc, né? Então é virtuoso nesse sentido também. Um pouco do que os nossos colegas que estavam aqui antes colocaram também a questão do banco digital, né? E aí entra o canal orgânico. O canal orgânico são os clientes do banco digital que estão lá dentro. Esse canal hoje tem cerca de 1 bi 300, 1 bi 400 bilhões de reais, mas o interessante é ver a curva de crescimento, né? A gente vê uma evolução de 12 meses, ele cresce forte, cresce acima de 50%, e essa derivada da aceleração eu vejo como sendo um crescente, olhando para frente. Vai ser um canal que vai ter muito mais a ocupar no nosso mix, né? E também, eu acho que por fim, a gente captura também bastante sinergia interna com a nossa carteira de atacado, onde os principais instrumentos que eles utilizam são os depósitos, as operações compromissadas, mas que são um fund que também encaixa bem naquela porção de ativos de curto prazo que a gente tem. Então, quando a gente coloca todos esses elementos juntos, o que a gente vê? A gente vê um conjunto amplo, diversificado, que dá conforto na execução da estratégia do banco como um todo, e também com relação à adequação dos níveis de liquidez em geral. Eu acho que esse conjunto todo é um pouco das alavancas que a gente está mais focado nesse momento. E eu queria pegar, justamente foi uma dessas alavancas que você comentou, e trazendo até uma frase que você fala realmente todo o nosso roadshow, né, mas não estamos aqui captando, estamos aqui construindo uma curva, uma estratégia de recorrência, etc, etc. E aí a gente volta e você fala, olha, como eu prometi, estou aqui de novo. Nessa estratégia de recorrência, Simões, no mercado institucional de dívida, né? Já temos visto os benefícios dessa estratégia. Se eu não me engano, essa foi a terceira emissão de letra pública. Teve eu posso até comentar um pouco essa emissão desses pontos que você está levantando, Danilo. Enfim, você é envolvido direto nessas questões do roadshow e dessa interface com o investidor. De fato, acho que desde o ano passado, a gente colocou esse canal institucional como sendo o canal principal, é um foco e é um centro para a gente. Então, de fato, a gente tem buscado alavancagem nisso. Quem está acompanhando o banco, você falou, terceira emissão agora, principalmente nas LFs públicas, isso está bem evidente. De fato, a gente está sendo recorrente a cada 6 meses, e essa recorrência não é um negócio que vai acabar do dia para a noite. Não, pelo menos nos próximos 2 anos a gente vai continuar construindo essa relação com os clientes institucionais, fazer o estoque que proporciona uma maior liquidez nos nossos instrumentos que o mercado adquire. Isso tem sido uma verdade não só na questão das letras públicas, mas as letras financeiras também, as bilaterais, elas têm aumentado o volume, então é uma relação virtuosa nesse sentido. A questão de construir o relacionamento no mercado institucional, ela tem algo mais, né? Que é justamente essa questão de você trazer esse investidor, que é o investidor que é o alocador da poupança disponível no Brasil. Então, os investidores institucionais são aqueles que alocam a poupança nos melhores instrumentos. Então, é um bolso infinito, interminável, que contribui de forma fundamental nessa questão de trazer diversificação de funding, mas também na precificação. É o investidor mais técnico. E quando você faz essa inserção face-to-face com ele, traz o case de forma clara, mostra o que é o BMG, o que é estratégia, ele vai avaliar de uma forma muito mais consciente, técnica, o teu risco. E com isso vai precificar da maneira mais correta teu preço, e isso é um mecanismo que se retroalimenta em outros tipos de funding que a gente vai acessar.
Então, uma relação super virtuosa nesse sentido, tá? Além disso, eu falei muito das letras financeiras, a gente tem acessado também diversas outras estruturas de instrumentos. Um exemplo são as debêntures. Colocando exemplos frescos aqui, semana passada a gente liquidou nossa terceira letra financeira. Sim. Dentro de um mercado que está passando por essa transição política super, enfim, instável nesse sentido, mas foi um book de super qualidade. Quando a gente olha a construção da curva letra a letra que a gente tem emitido, essa aqui apresentou uma eficiência de preço em relação às outras duas. Na operação de 2 anos a gente emitiu a 1,75, as outras tinham sido a CDI mais 1,80. Um outro exemplo importante também nesse sentido, a operação de debênture securitizada que a gente fez em agosto, final de agosto, R$1 bilhão, também com uma operação de 5 anos, com preço CDI mais 1,75, a gente compara com uma recente que a gente tinha feito alguns anos atrás, uma eficiência enorme de preço. Eu acho que tudo isso não é simplesmente a emissão que a gente fez lá atrás, que a gente fez hoje, é a proximidade do investidor, entender a tua mensagem, entender a estratégia e aí precificar melhor o risco. Tá? E dá para falar um pouco dos próximos passos, Simões? Sem dar Cara, eu vou ser um pouco mais assim, eu vou falar que o próximo passo é reforçar o passo atual. Tá. Então essa estratégia tem que ser de continuidade, o que eu posso prometer é que a gente vai cada vez mais ter uma relação ampla, aberta, transparente com os investidores. E só uma questão que me veio aqui, que é uma referência importante, quando a gente pensa de benefício, acho que tem 2. Um que foi claro já no balanço do banco, que foi a emissão de 2 letras financeiras subordinadas, né? Os próprios investidores nos procuraram, conhecendo o risco do banco, querendo um pouco mais de yield, querendo um produto um pouco mais de longo prazo, e a demanda na área de RI. A demanda na área de RI, sim, desde essa estratégia, aumentou bastante, não só do time de equity, mas também dos times de dívida, e isso é muito bacana, né? Analista que não faz pergunta, gestor que não questiona, cara, não toma risco. Então, esse aumento da demanda eu acho muito bom. E a troca com os investidores é cada vez mais constante, enfim, isso olhando para frente, eu acho que é uma construção super virtuosa. E Simões, além do segmento institucional, que outras formas temos de reduzir o nosso prêmio de risco nesse sentido? Tá, vamos lá. Eu acho que, quando a gente fala de risco, o que é risco? O cara que vê risco, ele vê que ele tem pouca informação, é incerteza, né? Risco é incerteza. Então, eu acho que sempre, quando a gente está falando em como mitigar risco, você tem que trazer confiança. Confiança você faz fazendo a interface com o mercado. Então, outras formas, eu acho que eu consigo citar algumas, mas a principal é justamente continuar esse trabalho de abrir novos bolsos e trazer essa transparência do case. Daí aonde que entra o ponto importante. Principalmente o banco mostrar sua estratégia de forma clara sempre para o mercado, como a gente tem procurado e mais, e aí é um trabalho principal até seu, Danilo, e parabéns por todo esse trabalho, mas é isso aí, trazer a informação. Nós aqui, do ponto de vista que acessa mercado de capitais, trazer também o case e o acompanhamento e mostrar a aderência do que a gente tem falando, e isso vai ser virtuoso no sentido de redução ou percepção de risco, né? Porque você mitiga justamente esse fator de incerteza. Um segundo, que daí seria um canal, e eu acho que até o Flávio pode falar com mais riqueza depois, a questão do canal orgânico, né? O canal orgânico, os nossos colegas colocaram aqui o crescimento, todo o potencial, ele traz um funding perene, de qualidade. E dentro do nosso mix, hoje ele ainda é um secundário, mas que eu vejo bastante alavancagem no sentido de complementar de uma forma virtuosa e aí também diversificando a questão do risco, né? Ô Flávio, aproveitando essa bola levantada do Simões, você pode trazer também um pouco da sua visão sobre esses 2 aspectos, por favor? Claro, eu acho que quando a gente olha para prêmio de risco, no final das contas, quanto mais a gente amplia nossas fontes de funding, quanto mais bolsos tem que a gente pode acessar, obviamente mais a gente diminui o nosso prêmio de risco, uma vez que nossa necessidade de capital está dada, a gente sabe quanto funding a gente precisa para suportar o nosso crescimento de carteira, então óbvio que quanto mais bolsos, mais barato tende a ficar esse funding. O Simões mencionou agora a questão da captação orgânica, e essa é uma frente que a gente de fato tem apostado bastante, tem visto um crescimento interessante. E qual que é a principal vantagem aqui? Esse funding não só é uma frente de captação razoavelmente barata, mas também é de altíssima qualidade, porque ele é um funding perene, né? Uma linha de funding altamente pulverizada.
você tem por trás ali milhares de clientes, milhares de investidores, então é uma linha que é bastante perene, a gente pode contar com ela e sabe que ela vai continuar tem crescendo. cross-sell com outras linhas de negócio. Exatamente. E além disso, além da captação orgânica, eu queria também citar aqui um outro ponto, que é a nossa parceria relativamente recente ainda com a Araújo Fontes. Né? Desde que a gente iniciou essa parceria, ela tem rendido já bons frutos aqui para Araújo Fontes e para o banco. A gente pode contar aqui a questão do AUM, né, do Asset Under Management, da gestora, que tem crescido, e obviamente que com isso o banco também coloca no seu portfólio uma gama mais ampla de produtos de investimento, e com isso consegue obviamente também puxar mais depósitos, mais CDBs, mais letras financeiras, mais eventualmente produtos de securitização de ativos, o que obviamente gera um funding para as operações do banco. E eu acho que o outro ponto aqui, que é bastante relevante, que o Simões colocou, é que na frente de securitização de ativos a gente tem uma ampla expertise nisso aí, né? Mas a gente pode explorar um pouco mais disso mais adiante. Só um comentário que eu achei muito interessante, né, fazendo reforço do Sandoval, como que de fato é a estratégia das investidas, né? De novo, Flávio citando um exemplo aqui da Araújo Fontes, nossa sociedade, amplia a centralidade no cliente, né? Então a gente leva mais produtos e serviços como Wealth Management, novos fundos e realmente olhando, né, fazendo reforço da fala da Ana, de um banco completo atendendo o cliente em toda a sua necessidade. Mas Flávio, olhando para as perspectivas de crescimento das operações do banco, acho que é um pouco disso mesmo que você já estava provocando aqui. Quais que são as oportunidades de capital nessa discussão? Tá. Eu vou falar aqui, basicamente, eu acho que tem 4 grandes frentes aqui para a gente explorar. 2 delas eu acho que são bem óbvias. Uma, a gente fala já há algum tempo, em praticamente todas as nossas divulgações, que é a questão da marcação a mercado negativa que a gente tem no nosso patrimônio, devido ao modelo de hedge que a gente utilizou, um hedge econômico, mas não um hedge contábil. Então ele gerou uma marcação negativa que hoje consome 3 pontos do nosso índice de Basileia. A notícia boa é que ao longo do tempo essa marcação negativa vai fechando, né, dado que existe o hedge econômico. Então é capital que a gente recupera ao longo do tempo. Além disso, tem o ponto também que também é notório, que a gente é um banco gerador de resultado, a gente ano após ano a gente tem gerado resultados, e diferente de algumas empresas que apostam puramente no modelo de crescimento, a gente tem conseguido, ao mesmo tempo em que a gente apresenta um crescimento de carteira superior a 50%, a gente ainda assim tem conseguido apresentar resultados relevantes. Então isso obviamente nos permite crescer mais, nos dá mais capital para embasar o nosso crescimento. E tem outros 2 temas que eu gostaria de tocar, que são 2 possibilidades, são 2 alavancas que a gente pode aí puxar ao longo dos próximos meses, do próximo ano. Uma delas é a questão das dívidas subordinadas, que já foi aqui mencionado anteriormente, mas a gente ainda, nosso capital, grande parte dele, ele é formado ainda por capital nível 1, capital principal, capital do acionista. Então a gente tem bastante espaço para crescer com a emissão de dívida subordinada. E aliás, a gente vem fazendo recentemente, né, como o Simões mencionou, a gente há não muito tempo atrás fez 2 emissões, cada uma delas de 250 milhões de dívida subordinada, então podemos recorrer mais vezes a essa alavanca. E a quarta frente é a questão das cessões de carteira, né? A gente, o público investidor conhece muito bem que a gente tem grande parte do nosso ativo, um ativo de altíssima qualidade, né? Carteiras, por exemplo, de consignado, seja o empréstimo consignado ou o cartão consignado, e agora até mesmo o cartão benefício, né? Mas também o produto de antecipação do FGTS. Essas são carteiras que são altamente securitizáveis. Por quê? Porque o risco delas, o risco de crédito delas é bastante previsível, né? Entra ano, sai ano, entra crise, sai crise. A gente sabe que em termos de nível de inadimplência, essas carteiras tendem a ter uma estabilidade muito grande, então isso torna elas bastante propícia para instrumentos de cessão. E mais do que isso, mais do que ter o ativo de qualidade, a gente tem bastante expertise nisso, né? Ao longo dos últimos anos, aí, das últimas décadas, a gente foi pioneiro nesse play de securitização de ativos. A gente já fez isso algumas vezes, então a gente também tem bastante know-how
para trabalhar com esse tipo de estrutura e colocar isso de pé, caso a gente entenda que seja necessário. Acho que o principal ponto aqui é que a questão de capital é uma questão de estratégia para a gente. A gente tem aqui diversas alavancas. Se a gente vai optar por uma ou por outra, priorizar uma ou priorizar outra, é por questão de preço e questão de estratégia do que for mais interessante para a gente no momento. Bom, obrigado, Flávio. Realmente ficou muito claro a sua fala complementar à do Simões, como que o banco usa as suas alavancas de funding, pensando nos produtos, pensando numa redução de prêmio de risco, mas também manter um colchão de liquidez interessante, e como que as avenidas de crescimento estão muito atreladas à gestão de capital nesse sentido. Aliás, eu acho que quando a gente entrou no banco, né, Flávio, o principal instrumento de funding do banco era FDIC e cessão, né? Era isso mesmo. Isso. Era o que tinha na época, né? Era o que tinha na época. Mais uma vez, Simões, obrigado. Flávio, Obrigado, queria convidar você para continuar aqui na sessão de Q&A conosco. Simões, obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado a todos. Vamos pro VT. Olá, estamos de volta e convidamos aqui o Sandoval. Perguntas aqui, os investidores mandaram, nossos stakeholders. Então, Sandoval, obrigado por ter topado em cima da hora. Ana, Flávio, de novo aqui conosco. E para começar a sessão de perguntas e respostas, estou aqui com Paulo Sérgio da Silva, que antes da pergunta ele trouxe uns parabéns, olha que bacana. Boa tarde, parabenizo toda a gestão BMG pelos esforços constantes pela busca de resultado e retorno aos seus investidores. Existe uma significância nesse meio, porque como pequeno investidor pessoa física, com pouco tempo de bolsa, refletindo o aumento de CPFs do mercado financeiro, o BMG Day é o primeiro evento que participo com pergunta. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo, por ter escolhido o BMG como seu primeiro. E a pergunta, vou direcionar para você, Flávio. Existem planos do banco de ampliar o número de clientes dos cartões BMG que eventualmente não possuem conta na instituição? Ou seja, oferecendo cartões a não correntista, assim como fazem os outros bancos maiores? Obrigado aí pela pergunta, Paulo. Não só plano, como existe ação já, né? A gente já há algum tempo, a gente já está ali numa frente forte de vendas. Posso citar aqui basicamente nossos 3 canais físicos, né, principais, não são os únicos, mas os principais, que são os varejistas, os correspondentes bancários e as lojas Help, em que a gente está trabalhando muito forte numa venda de produtos. Obviamente que a gente está sempre buscando também um cross-sell da conta, também transformar esse cliente em um correntista, mas não necessariamente ele precisa entrar através de uma conta corrente. No banco digital a gente vê isso acontecendo muito, né? Então o cliente ali sim, ele abre primeiro a conta para depois consumir o produto, mas nos demais canais ele tem sim a opção de entrar com um produto, seja ele um cartão consignado, seja ele um cartão de crédito aberto, seja ele um empréstimo, e para, num segundo momento, sim, a gente buscar o cross-sell via conta digital. Boa, Flávio, obrigado. E a próxima pergunta vem do Guilherme. Quais estratégias o BMG pode adiantar ao mercado a fim de se equiparar no futuro aos bancões? Em outras palavras, é possível o BMG deixar de ser considerado de médio porte e ser um banco de grande porte em um médio ou longo prazo? Sandoval, pode nos ajudar com essa resposta? Posso sim. Acho que a resposta para isso, Danilo, está linkada à nossa estratégia de construção de uma plataforma completa. Então, pensando uma plataforma completa, pessoa física, pessoa jurídica. E quando você olha a pessoa física, fora um forte banco de varejo para a pessoa física, com produtos de depósito à vista, investimentos, financiamentos, uma vertical, como o Flávio comentou, de cartões também. Então, eu tenho uma vertical para a plataforma de pessoa física, banco varejo,
cartões, empréstimo, então uma jornada completa. E para a pessoa jurídica também, como eu comentei, né? Então, um banco, um BMG Empresas com serviços auxiliares para tudo isso. Então, esse é um grande diferencial do BMG para ir ao mercado. Isso é uma fortaleza nossa. O nosso ecossistema permite que a gente extraia e gere muito valor desse ecossistema como um todo, né? Então, nós temos o nosso espaço, já somos um grande banco, acho que o nosso financials está aí para mostrar. Agora, essa conexão e fortalecimento, ainda mais que não é uma estratégia atual, estratégia que o banco já vem trabalhando muito forte nos últimos anos. Acho que só vou complementar aqui, Sandoval, obrigada. Claro. Eu acho que o BMG está muito bem posicionado, porque o BMG é um banco sólido, um banco de história, um banco de 92 anos. A gente fala da fintech de 92 anos, mas, por outro lado, tem um tamanho e uma agilidade. A forma que a gente está organizada traz uma agilidade que a gente consegue desenvolver novos negócios. Todo esse ecossistema que você colocou está em cima dessa agilidade que o banco tem, a parceria com varejistas, a velocidade com que a gente conseguiu trazer esses varejistas para o nosso ecossistema. Então, eu vejo isso uma fortaleza muito grande do Banco BMG. Esse banco sólido, esse banco de 92 anos, quase centenário, mas muito ágil, né? Então, essa é uma vantagem competitiva. Boa, obrigado, Sandoval, obrigado, Ana. E, pessoal, não se esqueçam de fazer perguntas aqui nessa plataforma por meio do webcast. Estamos realmente ao vivo, então as perguntas estão vindo, eu estou atualizando o cast aqui. E a próxima pergunta vem do Wagner, nosso amigo Wagner da Genial Research, que acompanha o BMG já há muito tempo, Flávio. Parabéns pelo evento, pessoal. Tenho duas perguntas. Podemos esperar mais integrações como a gestora Araújo Fontes? Qual a principal meta do banco para os próximos anos e como pretendem buscá-las? Acho que como você trouxe esse tema da F, Flávio, você pode começar aqui nessa resposta, por favor? Tá. Obrigado, Wagner, pela pergunta. Em termos de M&A, obviamente a gente está sempre ativo no mercado, sempre olhando, mas também muito seletivo. A gente também não está como os nossos negócios, eu acho que tem pegado tração, a gente tem conseguido apresentar crescimentos relevantes, a gente também tem sido seletivo nessa busca, mas vou falar que surgindo oportunidades, sim, também não estamos de porta fechada, não. E a segunda pergunta? Qual a principal meta do banco para os próximos anos e como pretendem buscá-la? Tá. Eu acho que está muito em linha com o que a Ana vem falando, mas a gente vem buscando cada vez mais se tornar um banco completo, né? Isso significa, a gente veio mais recentemente investindo nas nossas avenidas de crescimento que a gente estabeleceu. Uma delas foi falada daqui a pouco, como por exemplo a seguridade, é uma das frentes relevantes, e essas frentes agora vêm ganhando maturidade, né? Então o que a gente vai observar ao longo dos próximos anos é cada vez mais isso, as frentes que até pouco tempo atrás eram ainda incipientes, estavam ainda tímidas ali no resultado do banco, isso aí deve ganhar mais notoriedade, e a gente cada vez mais deixando de ser apenas um banco de nicho, um banco que só fazia empréstimo consignado, como um banco que é forte em algumas frentes. Ana, fechando o orçamento, quer complementar um pouco desse horizonte de desafios? Acho que tinha até um ponto importante aqui, falando das avenidas de crescimento, acho que o Flávio pegou bem, em que a gente tem muito claro, a gente plantou as sementes, né? As sementes Sim. foram plantadas em 2021, então uma das nossas avenidas de crescimento, o nosso ecossistema do Banco Digital, a nossa avenida de crescimento da Help, cada vez mais com novos modelos e novos produtos, a nossa nova forma de atuar, cada vez mais segmentada, com qualidade, com os correspondentes bancários, essa avenida que foi plantada dos varejistas, que já estamos colhendo frutos da avenida dos varejistas, além da BMG Seguridade, e agora entrando também no middle. Então, essa combinação dessas avenidas estratégicas que foram plantadas e que a gente começou a colher frutos, elas sim que geram o resultado esperado que a gente tem em mente. E eu vou só voltando aqui para o tema da Araújo Fontes, vamos provocar que o Luiz está provocando aqui o Sandoval e o Flávio. O Luiz Henrique Leite, por favor, os fundos e produtos da Araújo Fontes estarão dentro do app BMG? Opa, isso é um trabalho forte para nós, né? Porque quando a gente olha a vertical de investimento, a originação é muito importante. Hoje o portfólio de investimento que está dentro, né, do nosso banco digital
eu acho que já é diferencial, né, para o mercado, mas tem um trabalho mais amplo de expansão dessa vertical de investimento também. Então, sim, estamos com o olho muito forte. E até aproveitando, quando se fala em integração de negócios, o que nós procuramos não é crescer isolado cada negócio, é crescer todos juntos, dando uma jornada única, né, de valor para o nosso cliente. Então, acho que tem muita coisa para vir, assim. Excelente, Sandoval. E uma pergunta aqui do Felipe Melo. Quais as iniciativas de geração de eficiência? Quais as iniciativas de geração de eficiência? Ainda há necessidade de altos investimentos para a implantação da estratégia? Ana, pode nos ajudar com essa pergunta? Posso sim. Como eu falei, a gente, já na resposta anterior, a gente passou por investimentos importantes. Por exemplo, para crescer no banco digital, crescer no mar aberto, a gente montou toda uma estrutura de crédito dentro do banco, toda uma diretoria com toda a expertise, modelagem, toda a discussão que a gente tem em relação ao Martech, marketing digital, marketing analytics, tudo que a gente faz, e crédito também, a gente montou uma estrutura importante de analytics dentro do banco para poder fazer isso tudo. O ano 2022, a gente fala, vamos entrar no middle. Não é que vamos entrar no middle. A gente organizou o que precisa ser feito, a expertise que precisa ter para entrar no middle ao longo de 22. Então, esses principais, eu dei alguns exemplos aqui, tem outros, mas os principais investimentos foram feitos. Agora, o importante é escalar, a escalabilidade, né, que eu falei muito no início da nossa apresentação. Além da nossa forma de atuar dentro do banco, esse olhar OBZ, sabe, orçamento base zero. O tempo todo, assim, não é pegar o orçamento e falar o que vai aumentar X% por ano que vem, não. O que eu preciso fazer, como eu preciso gastar, como eu preciso atuar. E o ano de 22 tem mostrado isso. Tem mostrado isso nos nossos resultados, em que a gente cresceu bastante a nossa carteira e a gente não cresceu custos na mesma velocidade. Não é assim. É realmente escalável. Realmente, a gente teve até uma pergunta na nossa apresentação de resultados sobre pessoas, né? Então, como a gente tem conseguido trazer mais eficiência? Isso também tem um olhar de orçamento base zero, mas um olhar de automação das nossas operações, um olhar de o tempo todo pensando aonde que a gente pode encontrar uma cultura de eficiência dentro do banco. Assim, o tempo todo a gente pode encontrar formas de economizar e de fazer diferente. Não é deixar de fazer diferente. Inclusive, a gente tem até uma ferramenta dentro do banco, chama Idealize, que os colaboradores trazem ideias para a gente ser mais eficiente. E várias ideias que a gente implementou esse ano vieram dessa ferramenta Idealize. Então, é uma cultura dentro do banco que a gente fala de fazer bem feito e fazer diferente, com mais eficiência. É isso. E além do Idealize, né, você tem um comitê mensal com a principal liderança, uma reunião mensal, não é nem comitê, né? Um grupo de trabalho ali, e ali eficiência é se fazer diferente mesmo, no bom sentido, é ótimo porque a gente senta todo mundo no auditório e vai discutir a principal liderança do banco, diretor, superintendente, gerente, executivo, todo mundo na mesma sala com vários olhares ali, dali também saem questões bem interessantes justamente nesse ângulo da Ana. Mais uma aqui do time da Genial com o Lorenzo, pessoal que nos acompanha aí realmente desde o IPO. Muito obrigado, Lorenzo, pela pergunta. E, primeiramente, parabéns pelo evento. Vimos um bom avanço de TPV da Granito no terceiro trimestre de 2022. O que vem de perspectiva para os próximos anos? Mais uma das nossas investidas. Vou aproveitar, a Ana e o Flávio são os nossos conselheiros na Granito. Por favor, querem direcionar essa resposta? Sim, acho que a Granito é uma empresa que, desde que a gente comprou, a gente tinha essa expectativa aí de crescimento. Na época que a gente adquiriu, só para dar aqui para o nosso investidor ordem de grandeza, TPV ali era algo na ordem de 100 milhões mês. Hoje em dia a gente já está se aproximando ali dos 2 bilhões mês, então realmente o negócio mudou de dimensão e a perspectiva é muito positiva, né, para o ano de 2023. A gente sabe que, obviamente, pagamentos é um business de margem cada vez mais comprimido, então o que é mais chave para a gente é conseguir fomentar esse cross-sell, conseguir através do nosso banco PJ, cada vez mais buscar rentabilizar esse cliente e usar de fato o produto de payments como um produto de entrada, um produto de aquisição de cliente, e eu acho que a Granito tem competência total para fazer isso. Que só adicionando, Flávio, que já que eu falei eficiência, também muito interessante, a gente observa em 2022 a Granito crescendo com muito mais produtividade. Então, isso foi importante, assim, aumentar a TPV, mas com a equipe de vendas semelhante, né, ao que entrou no início do ano. Então, essa produtividade
é importante para quando a gente pensa no crescimento e na escalabilidade. Se puder agregar também sobre granito, eu comentei muito da Granito nos auxiliando, né, na construção do BMG Empresas, focado no MIDO, no PME. E para isso eu preciso muito da Granito. Então essa aproximação do BMG a Granito hoje, ela é muito forte como negócio. Então Tap on Phone, tudo que está por vir, a Granito se fortalecendo com o BMG Empresa e o BMG se fortalecendo com a Granito. Hoje é uma parceria muito forte, integração muito forte de negócio, coisa que eu nunca vi, né, em empresas investidas. E eu estou vendo isso agora dentro do BMG. Isso é importante. Mais uma vindo aqui para as investidas. Com botar o boné de M&A, eu vou pedir desconto, porque trazendo para cá, realmente aqui a gente mostra a sinergia e trabalha muito bem isso. Flávio, você acha que você comentou um pouco do cenário de 2023 e a pergunta do Gabriel Silva vai um pouco nisso sobre um olhar de Selic. Com um cenário de Selic alto em 2023, como fica a rentabilidade do BMG? Olha, Selic alta é sempre desafiador, né? A gente sabe que nossos principais produtos, eles possuem um cap de taxa. A Selic já está nesse patamar aí de 13,75 tem, acho que alguns meses, e eu acho que a mensagem que a gente precisa passar esse patamar de Selic torna a margem de produtos de consignado a menor da história, e é o momento que a gente está passando hoje. A gente, obviamente, está constantemente acompanhando evoluções de mercado, o que o mercado está projetando, o que os especialistas estão projetando, e para ano que vem, pelo menos até metade do ano, o cenário que a gente trabalha hoje é que a Selic continuar estável, né? Obviamente que qualquer coisa que acontecer que melhore essa situação, a gente vai surfar aí essa onda com um aumento de margem. Boa. E agora o Nishio. Nishio, não podia faltar você aqui, da Genial, Genial Investimentos. Nishio participou com a gente, né, Flávio, do Roadshow, fazendo Education. Parabéns pelo evento. Tem uma pergunta do BMG Seguridade. Para alguns bancos, o seguro é bem relevante na contribuição do lucro, chegando a 30% a 35% do lucro do conglomerado. Vocês poderiam dividir com a gente o tamanho da BMG Seguridade? Que tamanho o BMG Seguridade pode chegar no futuro de 3, 5 anos? 20% do lucro é factível? Pergunta difícil, né, Ana? Porque a gente está num momento de revisão, de fechamento de orçamento. A gente está num momento bem de discussão em relação a isso. O que eu posso dizer é que a BMG Seguridade certamente vai ter um papel importantíssimo no futuro, no resultado do banco. Quando a gente pensa no resultado do banco, o chunk BMG Seguridade tem um papel bem relevante. Não só a gente está trazendo novos seguros, reforçando, crescendo na nossa base de clientes, como também, como a gente cresce, o banco cresce a seguridade. Sim. Então, o percentual, eu acho que não vale a pena a gente falar um percentual, mas o que eu posso dizer é que tem um papel extremamente relevante dentro do nosso resultado. Ana, e se você me permite adicionar o seu ponto, não só vai ter, como já vem crescendo e já vem mostrando isso hoje. Às vezes eu gosto sempre de ressaltar esse ponto. Às vezes, para quem lê friamente o nosso balanço, isso pode ficar pouco claro, né? Mas tem diversas linhas ali do nosso balanço que já tem um impacto muito relevante da operação de seguros e vai se tornar ainda mais. Só para citar aqui algumas. Hoje a gente tem basicamente a nossa operação da corretora, que tem uma receita relevante ali de corretagem de seguro, e que o que entra no balanço do banco é só o resultado final, né? Ela vem por um resultado de equivalência patrimonial. A gente tem nosso profit share com a operação da Generali, que agora a gente passa a ter uma seguradora de varejo, que foi a operação da Seguridade, que foi comunicado. Além disso, nossa carteira principalmente a dos produtos consignados, a gente tem uma penetração boa de produtos de seguro ali dentro, então também isso ajuda na cobertura, uma vez que esse seguro ele protege, os seguros prestamistas protege a carteira quanto ao principal risco, que é o risco de morte do cliente. Então, você tem diversas linhas já no resultado do banco que o seguro é bem importante. Obviamente que isso tem potencial de crescer ainda mais, olhando para frente. E quando também o seguro vem muito em par, né, junto com os nossos produtos. A gente observou um crescimento importante do FGTS
em 2022, a gente observou o crescimento do nosso produto de seguro de FGTS, a gente entrou muito bem no cartão benefício, a gente também lançou um seguro, nunca é atrelado, né, mas um seguro também de apoio ao cartão benefício. Então, você observa esse trabalho adjacente, né, dos seguros juntos com os nossos principais produtos. Não, eu estou aqui como RI, que excelente discussão, assim, desafio de agora, na próxima divulgação, apresentar essa receita não crédito, essas frentes de uma forma mais clara na nossa divulgação Com de certeza. resultado. Então, obrigado pelas provocações e pelas respostas aqui. E Ana, o Pedro Fernandes, eu acho que você trouxe o tema do ESG, o banco construindo esse tema do ESG ao longo de 2022, e a pergunta do Pedro vem: quais são as iniciativas do BMG na frente de ESG? As demandas do mercado e exigências regulatórias vêm aumentando muito. Ótima pergunta. Acho que a gente não pode pensar em estratégia, a gente não pode pensar em crescimento sem pensar em sustentabilidade. Então, o BMG acredita muito nesse tema. ESG, nós temos um comitê do conselho, que chama Comitê ASG, que discute conosco, né, com os executivos, a estratégia ASG do banco. Nós temos um conselho diverso. Sim, um exemplo de equidade de gênero, nós temos um conselho com 3 mulheres, né? Então, e também com diversidade de expertise que nos ajuda também nessa reflexão. E pensando no ESG, a gente tem iniciativas de consumo consciente dentro do banco, nós temos uma governança muito robusta, nós aderimos ao Pacto Global, nós temos iniciativas de estágio dentro da diversidade. Nós temos um programa que chama Catálise, que é um programa de aceleração de desenvolvimento das mulheres para melhorar a equidade. Aderimos a diversos outros pactos das diferentes diversidades também ao longo desse ano. Vamos lançar agora um instituto junto com parceiros, para ter um olhar, organizar melhor nossos investimentos sociais. Então, assim, temos um conjunto... eu vou esquecer aqui, ainda tem, se vocês lembrarem de mais algumas, mas, assim, um leque importante, abrangendo tanto ambiental, quanto social, quanto a diversidade dentro do social, quanto a governança. E a gente não poderia deixar de falar de também um programa muito forte dentro do Banco de Ética e Integridade. Sim, muito bom. Obrigado, Ana. Obrigado. Tem mais aqui 3 perguntas, e a próxima é da Lúcia Pedroso. E realmente esse tema, né, Flávio, foi um dos temas que nós vimos aqui nessa safra de divulgação de resultados. A pergunta é: vimos que as provisões estão afetando o balanço dos bancos. Como estão vendo a tendência de inadimplência para o BMG? Tá. Boa pergunta, Lúcia. Obrigado. Vou retornar um pouco ao tema que eu falei aqui numa das minhas aparições anteriores. O banco hoje ele tem cerca de 70% da carteira baseada em produtos de consignado, seja ele o empréstimo consignado, cartão consignado ou cartão benefício consignado, e ainda uma parte vinculada ao FGTS. Então, quando a gente pega e olha que 70% dos produtos da carteira está associado a produtos que são extremamente anticíclicos, isso nos dá uma confiança de poder crescer nos demais produtos. Apesar disso, a gente vem sendo bastante cauteloso, obviamente a gente tem observado aí o que tem acontecido no mercado, tem acompanhado números de outros bancos e tem visto que o mercado está longe de estar num momento óbvio, mas a gente tem sido bastante cauteloso e tem conseguido crescer aqui, por enquanto, sem qualquer índice de perda, índice de atraso que esteja fora aí das nossas expectativas. Estamos sim crescendo em produtos de maior risco, como por exemplo, um cartão de crédito aberto, porém, por enquanto, tudo dentro das nossas expectativas. Olhando para frente, obviamente que quando você vem de um ano que você cresceu a carteira 50%, obviamente que no ano seguinte tem um efeito ali na PDD, mas nada e principalmente por conta de mudança de mix, mas nada que saia dentro das nossas projeções para cada um dos produtos. Obrigado, Flávio. E vindo aqui para a pergunta do Eduardo Chiconello, desculpe aqui se eu não fiz a pronúncia correta, Eduardo. Boa tarde. Sobre dividendos, há alguma previsão para os próximos anos de nossa média ser igual ou superior aos 8%
dos últimos 5 anos. Vou tomar a liberdade de começar essa pergunta aqui. A questão de dividendos, fizemos até um anúncio recente de mudar a periodicidade de pagamento. Esse ano já estamos pagando 2 vezes, para o próximo ano vamos pagar 4 vezes, pagamentos trimestrais. Soltamos aí na semana passada, já aprovado pelo nosso conselho, a ideia de cronograma. A estratégia do banco é de maximizar o pagamento de dividendos via JCP, e é assim que tem sido feito nesses últimos anos. Então, talvez aqui uma métrica difícil de passar uma projeção, um guidance, de manter o superior aos 8%, mas como estratégia da organização, sim, permanecemos aqui com a estratégia de maximizar o JCP. Acho que o Flávio passou muito bem sobre as estratégias de capital, então não tem nenhuma discussão na mesa hoje sobre mudar essa estratégia de pagamento atual. Mas trazer uma referência aqui com relação ao percentual de payout realmente é desafiador nesse sentido. A gente reflete aqui como que a gente pode trazer mais clareza nas próximas discussões. E Ana, para finalizar, uma sessão de perguntas e respostas aqui. A pergunta é do Marcelo Tanaka. Quais as principais iniciativas para alavancar o ROI em 2023? Eu acho que a gente falou muito aqui. Tudo isso vai ser quase que o seu fechamento, sumário, mas antes do fechamento, vai. Acho que o amadurecimento das nossas avenidas estratégicas. Sim, é o caminho. Então, como eu falei já das nossas avenidas, então vai desde o nosso banco digital, a evolução da nossa franquia Help, a evolução do nosso relacionamento com os correspondentes bancários, nossa parceria com os varejistas, a BMG Seguridade, a entrada no middle market, então a combinação e o nosso ecossistema de investidas, né? Então, a gente já fez um investimento para isso, a gente tem eficiência atrelada a esse investimento, e agora é realmente capturar o resultado dessas avenidas muito bem organizadas, dessas avenidas de crescimento. Mais uma vez, obrigado, Ana. Temos uma série de perguntas, ficaríamos aqui a tarde toda, o final da tarde toda aqui. Realmente, eu particularmente adoro essa sessão de Q&A, quando a gente consegue ser específico em alguma das perguntas. Nosso compromisso como RI é responder todas as perguntas feitas por este canal, então, ao longo dos próximos dias, vamos responder, e vai ser um prazer também continuar esse bate-papo, esses debates, numa próxima oportunidade. Queria, de novo, agradecer todo o time que nos apoia aqui, todo o time de M&A, toda a estrutura de M&A, todo o time de RI, a estrutura do banco. E Ana, queria te passar a palavra para fazer os agradecimentos finais aqui, fazer um fechamento. Eu queria agradecer a participação de todos, realmente a gente ter e agradecer a participação dos nossos colegas aqui. Danilo, parabéns aí pela condução, Flávio, Sandoval, Mazon, Chacon, Terzi, Alberto, e a turma que não está aqui hoje, mas está trabalhando bastante, Sofia ali fora, fazendo um trabalho fenomenal para que não só a nossa estratégia se materialize, mas como o dia de hoje seja um dia importante. Então, eu queria trazer com algumas mensagens finais, né? A gente está, sim, Flávio acabou de falar, num ambiente macro desafiador, especial em relação à nossa curva de juros, mas, apesar disso, a gente tem as competências necessárias para bons resultados, acho que é importante deixar essa mensagem. O aumento da principalidade do cliente no banco é a nossa maior convicção, e por isso estamos investindo tanto na experiência do cliente. Outra mensagem que eu gostaria de deixar: vamos continuar ampliando o portfólio de produtos e serviços, nossa expectativa é seguir crescendo com rentabilização. Vamos continuar fortalecendo e rentabilizando nossos canais com maior representatividade para o relacionamento direto com os clientes. Uma cultura de custo e eficiência totalmente trabalhada, e estamos confiantes nessa estratégia já em execução com bastante sucesso. Então, muito obrigada pela participação de todos.